Paz, igreja. Estamos felizes, contentes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, nesta tarde. E quero falar uma coisa para vocês. Se vocês sentirem falar línguas estranhas, fala. Porque a gente tem notado que tem pessoas que estão se segurando. Se solta. Se solta. Eu também era assim. Eu também no princípio, quando cheguei na comunidade, tentava não me expor, porque a gente tem uma gente que não quer fazer vexame, não quer o ditado do mundo se expor ao ridículo, mas quando Deus toca, porque é assim que Ele quer te ver, Ele quer que você abra a boca, Ele quer que você glorifique a Deus, Ele quer que você sinta aquele arrepio do Espírito Santo e fale em línguas estranhas. Não é assim, Gerson? Vamos falar em línguas estranhas. Vamos na aguinha aqui que a garganta tá irritada. Essas mudanças de clima aí, ó, só judia da gente. E a gente trabalha de madrugada, então às vezes dá tempo de dar uma cochiladinha. Então você sai do quente debaixo da coberta, do cobertorzinho que a gente leva, e sai para atender alguém. Então nessa trajetória, muitas vezes o vento gelado aí tem nos alcançado, tem nos prejudicado. Mas eu acredito que tudo isso que acontece conosco, como falou o hino, que são coisas que Deus quer aperfeiçoar nós para cada dia. Desde sexta-feira a gente sente um clima diferente aqui neste lugar, porque eu creio que esse processo, esse tratamento que teve do Veredas aí, antes das pessoas fazer, eu não fiz, antes das pessoas fazer, é uma coisa. Às vezes diz, não, eu não preciso, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz mais aquilo. Mas sempre Deus tem coisas novas para nós. Sempre Deus tem coisas novas. Então, eu vejo que o Vinícius e a Valdirene que fizeram, eles ficaram maravilhados com isso. Eu fiz o Silce, mas eu falei para eles algumas passagens do Silce, eles falaram, mas isso tem coisas diferentes. Então sempre tem coisas diferentes, sempre tem algo diferente. E com isso nós aprendemos, porque o Senhor tem a nos ensinar todo dia Ele tem a nos renovar, todo dia tem coisas novas para nós. Creia nisso, todo dia. E a gente tem ouvido pessoas aqui em cima pregarem, pessoas contar seus testemunhos. Nós temos visto Deus usar de uma forma tremenda, o mais simples, e aquele que sabe um pouquinho mais, mas não para pisar nos outros, mas para nos ensinar. A gente tem ouvido palavras que têm enchido o nosso coração. Eu antigamente a gente cuidou de congregações, então a gente procurava trazer aqueles pregadores que agradassem a multidão. Eu sempre tinha isso comigo. Vou trazer fulano de tal, porque eu vejo que o povo tem falado no nome daquele homem, e Deus tem usado aquele homem, então eu vou trazer, que eu vou encher a igreja. Aí a gente fazia aqueles anúncios de carro de som, colocava no rádio, colocava faixas, e aquilo lá enchia, aquela igreja enchia, vazava a gente para fora, não tinha lugar no estacionamento. Era uma bênção, era um derramamento do Espírito Santo, mas só naquela noite. E quando acabava aquele culto, as pessoas voltavam para a sua casa, e o próximo culto, quando chegava, você olhava assim, mas parece que não aconteceu nada. Cadê aquilo que aconteceu naquele dia? Aquilo que aconteceu antes de ontem, cadê? Eu vi aquele irmão chorando, eu vi aquela irmã falando em línguas estranhas, mas hoje estou vendo ele ali, ela ali, mas parece que não está sentindo nada. E a gente tem visto, a gente via que tudo aquilo que era pregado, quando o povo pulava no banco, falava em línguas estranhas, mas dentro dele não mudava nada. Não mudava nada. Aí, um tempo para cá, eu passei a entender que Deus não quer muitas das vezes que a gente corra atrás dessas coisas. Se aparecer que um pregador que prega bonito, amém, nós vamos ouvir, claro. Se aparecer um pregador que prega a teologia aqui, as coisas profundas, aquelas coisas que você, quem sabe, queira saber, amém, é muito importante. Mas o importante é nós deixar Deus trabalhar na nossa vida. O mais importante é dizer, Senhor, eu estou aqui.
Eu estou aqui neste lugar tão longe da cidade, mas eu estou aqui para ouvir a tua voz. Não importa, Senhor, quem vai pregar, não importa se ele sabe ou não sabe, mas quem vai usar ele é o Senhor, quem vai usar ele é o Espírito Santo de Deus. E como a gente ouviu uma palavra que o irmão João leu aqui, que é tão gostoso ser dependente, é isso que nós vamos falar nesta tarde. É tão gostoso ser dependente. Apesar que ser dependente, irmão, tem muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer, eu já estou cansado de cuidar de você. Você depende de mim, para tudo você depende de mim. Eu tenho falado muitas vezes para a Valdirene, para o Vinícius, que às vezes você tem que pagar alguma coisa no banco, lá vou eu. Você tem que pegar um dinheiro lá vou eu. Você tem que pagar outra coisa, lá vou eu. Fala, por que vocês não vão? Daí a gente tem visto que eles têm dependência da gente, e tem muitas vezes que nos irrita, porque a gente tem outras coisas para fazer. Mas só que uma coisa eu quero te falar, Deus gosta que você seja dependente dEle. Deus adora que você seja toda a vida dependente dEle. Se você for olhar para os textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Ele faz de tudo para ter você pertinho dEle. Ele faz de tudo para você dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. E eu dos dias para cá, eu tenho aprendido isso. Eu tenho ouvido muitas vezes, através de outras pessoas que às vezes não são nem crente, mas eu tenho ouvido como é bom depender de Deus. A gente tem visto coisas acontecer ao nosso lado, ao nosso redor, que poderia ser com nós, poderia nos prejudicar, poderia afetar a nossa vida, mas quando a gente diz, eu sou dependente de Ti, Ele está do nosso lado. A Bíblia fala assim, que Ele acampa ao redor dos que o temem. E nessa tarde eu quero falar disso, que toda a palavra dele aponta para nós sermos dependentes dele. Não importa a situação que você vive, não importa qual é o problema da tua vida, não importa se você está no meio da luta, se você está passando no deserto, mas fala para ele, Senhor, eu sou dependente de Ti. E eu lembro que nas primeiras mensagens, quando você começou a iniciar a pregar, Senhor, eu vou lá, mas eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti para pregar, Senhor. Quando você foi casar, você não falou, Senhor, eu vou casar, vou assumir um lar, vou assumir uma família, Senhor. Eu estou dependente de Ti, Senhor. Aí o tempo passa, você não ora mais desse jeito. Ou você ora ainda, Senhor, eu sou dependente de Ti para administrar essa mulher aí, ó. Eu sou dependente de Ti, Senhor, para administrar esses filhos. Senhor, eu sou dependente de Ti para subir naquele altar e transmitir a Tua palavra. Porque daí você ficou habilidoso. Você já tem habilidade. Agora, como se dissesse um ditado assim, se Deus estiver, se Deus não estiver, eu faço do mesmo jeito. Mas eu digo para você que a partir de hoje muda. Fale, Senhor, eu tenho que sustentar essa casa, mas eu dependo de Ti, porque se não for o Senhor, eu não sustento essa casa. Se não for o Senhor, eu não vou ao supermercado comprar nada, assim. Eu aprendi que desde manhã, quando você levanta, é motivo de todos os momentos você dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti. Você anda na rua, você vê um aleijado, você vê ali um mendigo dormindo, comendo do lixo, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor, porque olha a situação dessa pessoa, que muitas vezes, eu não digo que eles não teve oportunidade, muitas vezes conheceram, muitas vezes a maioria desses cidadãos são pessoas que abandonaram o Senhor, que viraram as costas para Ele, e a Bíblia diz que todos os que esquecem de Deus serão destruídos. Mas eu acredito que nesta tarde não tem ninguém que quer esquecer de Deus. Você quer lembrar muitas vezes, você quer Ele para sempre, você quer ser dependente dEle. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de São João, no capítulo 14. Vai ser um texto bem simples, e nós vamos ser rápido, porque eu creio que tem alguns irmãos que estão um pouco cansados também, que estavam aí já desde sexta, a gente tem que entender isso. E alguns que quem sabe vai trabalhar hoje à noite, outros que têm que acordar cedo, então vai dar um tempo para vocês descansar. Capítulo 14 de São João, do Evangelho de João.
E eu entendi também que nós não temos que fazer algo para agradar vocês. Se Deus não agradar vocês, não é nós que vamos agradar. Porque também existia um momento em que vamos dar oportunidade para aquela irmã louvar a Deus porque ela tem um hino bonito e aquele hino vai mexer com fulano, com ciclano e com beltrano. É errado isso. Quem tem que mexer não é o hino, quem tem que mexer é o Senhor. E quem tem que mexer é o Espírito Santo de Deus. E eu queria que, quem sabe você tem vindo várias vezes aqui, não tem sentido nada. Falar, eu só vou lá porque eu tenho que acompanhar minha esposa. Eu só estou indo lá porque eu sou amigo do Massal. Eu gosto do Massal, então por isso, mas aquela igreja... Não, mas o culto é você. Quem faz o culto é você. Você é o culto. Você é a igreja. É você. É com você que Deus quer tratar. Quem sabe você está no meio de muitas pessoas aqui, mas é com você só que Ele quer tratar nessa tarde. Você faz o culto. Fale para Ele que a partir de hoje você não quer mais ser assim. A hora que louvar, você vai fechar os olhos, vai ligar a tua mente com o trono de Deus, vai dizer, Senhor, a mesma coisa que os irmãos estão sentindo, eu quero sentir aqui neste lugar. Eu sou prova disso, irmão. Eu não sentia nada. Não sentia nada. Eu vinha para cá para não contrariar minha família, para não contrariar meus filhos. Vi que eles estavam gostando e a gente vinha. Mas a partir do momento que caiu a ficha, eu falei, Senhor, não é assim não. O que adianta eu estar fazendo os gostos dos meus filhos, da minha esposa, e eu estou vazio? Eu não sinto nada. Eu estou oco. Aí eu comecei a brigar, comecei a insistir com Deus. E as coisas têm mudado. Cada dia que passa as coisas têm mudado. Todo momento que eu estou aqui, eu tenho procurado me dedicar a Ele, para me sentir a presença dEle. Porque quem sabe você diga assim, mas é pouca gasolina que eu gasto de lá aqui, não quer dizer, não é isso. Eu quero dizer que a gasolina, o pneu do carro, o tempo que você gasta não significa o que você tem que sentir aqui dentro. Você tem que sentir algo diferente. Porque o que você sentir aqui dentro é combustível para a tua vida, para você prosseguir nessa caminhada, nessa jornada. Tem muitas pessoas que dizem, eu vou servir a Deus em casa, eu vou ficar em casa. Não precisa ter uma igreja para servir a Deus. Mas eu digo para você que precisa. Precisa você estar. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia tem mostrado vários pontos que nós precisamos ter essa união. Compartilhar. Se queixar uns aos outros. Confessar uns aos outros. Nós precisamos dessa comunhão. E muito mais do que essa reunião. Que não digamos que é uma reunião de amigos, de rever alguém. Não, mas é uma reunião onde nós vamos esperar, aguardar a descida do Espírito Santo. Amém? Vamos ler a palavra. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu não tenho um versículo chave nenhum aqui, mas vamos ler alguns versículos aqui que eu creio que dentro desse texto tem alguma coisa para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim e vê o meu Pai. E como dizem tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras, as palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim.
Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém. Fecha teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este momento aqui, Senhor Jesus. Eu sou dependente de Ti, Senhor, para transmitir alguma coisa aqui. Que eu simplesmente seja um canal de bênção, Senhor. Um canal onde vai passar a Tua palavra e atingir o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Deus, eu sei que desde sexta-feira o Senhor já vem falando aqui neste lugar. Desde sexta-feira o Senhor vem ministrando no coração de cada um. E hoje, Senhor Jesus, não vai ser diferente. Esta tarde, eu diria que nenhum pode sair daqui sem sentir a Tua presença. Mas é claro que cabe a cada um, Senhor, abrir o seu coração. Cabe a cada um a querer, Senhor Jesus, porque o Senhor não vai forçar ninguém. Deus trabalha de uma forma tremenda, Senhor Jesus, para que Ele, para que ela, para que nós possamos entender que o Senhor quer nós, que o Senhor quer manifestar em nossa vida, que através de nós o Senhor quer alcançar vidas aí neste mundo afora, Senhor, aonde a planta dos nossos pés pisar, Senhor, que a Tua palavra esteja conosco, e no abrir da nossa boca, Senhor, seja uma palavra de verdade, uma palavra, meu Deus, que possa atingir o coração, Senhor, do mais vil pecador. Ó Deus, alcança através dessa palavra a nossa vida, Senhor, que nós possamos entender essa tal dependência, Senhor, que temos de Ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Como eu já falei, você lembra das primeiras vezes que todas as primeiras habilidades você orava a Deus, o primeiro emprego, Senhor, vai comigo, Senhor, eu sou dependente de Ti para me abrir a boca e falar certo lá, para me conseguir aquela vaga. Mas depois que passou, consegui a vaga, quem sabe agora você até esquece de orar a Deus, para que Ele abençoe você no teu trabalho, para que te proteja. Eu estava recordando esses dias que existe momento em que quando o teu parente está longe, quando a tua mulher, os teus filhos estão longe de você, você sabe dizer: Senhor, proteja eles, livra eles, Senhor, aonde eles estiverem. E consequentemente, todas as noites, todos os dias, você ora dessa forma. Mas quando eles estão perto de você, você já não ora desse jeito. Quando você está vendo eles, sábado eles não vão trabalhar, você já não ora desse jeito. Quem sabe você até esquece de orar. Hoje não precisa orar, porque hoje eles estão junto comigo. Mas acho que todo dia, todo momento, o perigo nos cerca, o perigo está à volta. Então nós temos que orar a todo momento, todo instante nós temos que orar. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti para todas as coisas. Eu preciso de Ti para respirar, eu preciso de Ti para mudar um passo, eu preciso de Ti, Senhor Jesus,
para poder continuar nessa caminhada. Quem sabe algumas coisas que aconteceram com você foi essa falta dessa dependência. Como eu falei no início, a gente depende de alguém e muitas vezes essa pessoa se chateia. E quem cuida e quem é o tutor dessa pessoa, muitas das vezes fica: poxa, será que ele não aprendeu a andar com as suas próprias pernas? E queremos às vezes descartar a pessoa, mas com Deus não, com Deus é diferente. Se você for olhar, todo momento parece que Deus, através da sua palavra, Ele faz uma propaganda para você. Parece que é uma propaganda: ó, venha comigo que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. O texto de João que nós lemos aqui, nós vemos que uma boa parte de João, o Senhor parece que está dizendo assim: ó, venha para cá que é melhor, venha comigo que é melhor. Não se turbe o teu coração, não tenha medo, não se atemorize, porque aquilo que está escrito na minha palavra é verdade, que eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei para buscar vocês, para levar comigo. Dá a entender assim que Deus estava insistindo com o povo: venha para mim. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Ele quer ter nós junto com Ele. Ele sabe que nós viemos dEle, e para Ele nós temos que voltar. Ele está insistindo para que nós voltemos para Ele. Quem sabe você não entenda ser dependente dEle para todas as coisas. Eu falei uma vez aqui que muitas vezes nós estamos numa situação difícil, que passamos dias e dias em oração de madrugada: Senhor, responde, Senhor, me ajuda. A situação é difícil, mas quando a situação passa, já não tem mais, parece que não temos mais compromisso de buscar a Ele, de orar daquele jeito que nós estávamos orando. Mas eu entendo que quando o sapato aperta, quando o problema nos cerca, eu posso entender que muitas das vezes não é uma invenção do inimigo, mas é um método, é uma maneira que ele achou de você chegar um pouquinho mais perto dele. É uma maneira que ele achou, porque ele está vendo que você, com essa vida mansa, com essa vida boa que você leva, você não tem orado bastante, você não tem se aproximado dele bastante, você não tem se comprometido com ele, você não tem tido a tal dependência dele, a total dependência dele. Então quando ele aperta um pouquinho, ele dá uma arrochadinha, aí você vai para os pés dele, e como que se você pudesse ver pelos olhos espirituais, ele olhando lá de cima para você, dizendo: é desse tipo que eu te quero, é desse tipo, é desse jeito aí que você se chega perto de mim. É como um pai, é como um filho, sendo ele de menor, tudo ele depende do pai, tudo ele depende do pai. A gente vê o Kevin, porque eu tenho lembrança dos meus filhos, nós vamos usar aqui uma coisa mais atual. O Kevin, tudo ele depende do pai e da mãe. As crianças, tudo depende do pai e da mãe. Quando ele perde o Gerson, ele perde a Preta de perto, ele já: mãe, pai. Esses dias tiveram que deixar ele lá em casa, a gente vê. Então aquilo vai chamando a atenção da gente, a dependência que uma criança tem do pai. Só que chega uma determinada idade que aquela criança já se tornou adulta, já vai casar, já vai ter o seu emprego, já vai ter o seu ganho, e ela passa a não ter mais dependência do pai, não é mais dependente do pai, muito pelo contrário, muitas vezes depois ela começa a ajudar ao pai, ou quem sabe devolver tudo aquilo que o pai fez para ela. Mas com Deus, não importa a idade que você tem, Ele quer que você seja dependente dEle até o final da tua vida. Eu vejo que aquele povo, quando saiu do deserto, eles dependiam não de Deus, eles dependiam de Moisés. Qualquer coisa que acontecia, eles corriam até Moisés, para criticar muitas das vezes. Se não tinha sepulcro lá no deserto, lá no Egito,
As comidas do Egito não era melhor, pelo menos lá nós comia melão, nós comia cebola, nós comia essas coisas. E nós não passava fome. Agora aqui, tudo eles reclamavam, tudo eles iam a Moisés. E quem sabe eu falo com alguém nessa tarde que tudo depende da tua esposa. Tudo depende do teu esposo. Tudo depende que alguém esteja do teu lado, auxiliando. Seja dependente de Deus. Porque vai haver um momento que a tua esposa não vai estar perto de você. Vai haver um momento que o teu esposo não vai estar perto de você. Vai haver um momento que, quem sabe, você vai estar em apuro e não vai poder gritar por pessoas humanas, somente para Ele. Seja dependente a partir de hoje dEle. Não seja um cara independente, mas seja um cara dependente dEle. Esses tempinhos atrás, meu primo estava contando que ele viaja de caminhão e numa altura aí os assaltantes pegaram ele no posto de gasolina, levaram ele até a certa altura, aí o outro assumiu o volante do caminhão e levaram ele para um mato, e lá amarraram ele numa árvore, e um que ficou cuidando dele os outros falaram assim, ó, fica até 6 horas da manhã com ele aí, depois você mata ele, e sai que vai ter um carro já aqui na frente, vai estar te esperando. Eles eram tudo combinado. E meu primo ali amarrado, ele falou, aquela hora eu vi o que é depender de Deus. Aquela hora não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha patrão, não tinha nada, que ele pudesse dizer assim, ó, me socorre, a não ser Deus. Ele dependeu de Deus. E com isso ele entendeu que não existe momento na vida que nós não dependa dele. Só que muitas vezes nós esquecemos. E corremos para alguns lados. Corremos para algumas coisas que não vai trazer contentamento para nós. Não vai nos satisfazer. É somente Ele. Existem pessoas que não entendem essas coisas. Eles correm para festas. Eles correm para viagens. Eles correm para reuniões de amigos. Para ver se consegue uma satisfação para o seu viver. Mas muitas vezes acabo sendo frustrado, acabo sendo muitas vezes desapontado com tantas coisas, e acabo tirando a sua própria vida. Mas quando você depende de Deus, você não precisa ir muito longe. Se você dobrar teu joelho na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, como a situação desse meu primo, ele está pronto para te atender. E a situação, como eu falei, não é para te chatear, não é para muitas vezes te castigar, mas simplesmente o motivo que ele arrumou para você se aproximar dele, para você se achegar a ele. Eu entendo assim que quanto mais baixo nós estiver aqui, ó, mais humilhado nós estiver, mais perto dele nós estamos lá. E que nesta tarde nós possamos entender que é só dele que nós dependemos. Eu vejo que a exemplo do filho pródigo, ele chegou uma hora que ele não dependia mais do pai. Ele falou: pai, me dá tudo que me pertence, que eu vou vazar. E indo cidade afora, gastou tudo que tinha, a ponto de comer bolotas com os porcos, comida dos porcos, e nem assim os porcos deixavam comida para ele. Aí ele passou a entender que ele dependia do pai. Ele falou: levantar-me-ei e voltarei para o meu pai, e vou chegar lá, e que ele não me considere nem como filho, mas me considere como os teus empregados, como um jornaleiro. Mas a Bíblia conta que o pai já estava esperando, ao ver de longe. Talvez os amigos, os empregados não conheceram ele, mas o pai de longe, quando viu, falou: aquele lá é meu filho, aquele lá é meu filho que está voltando. A partir do momento que você tem uma dependência de Deus, Deus se identifica com você, de perto, de longe, aonde quer que você esteja. Mas precisamos ter essa dependência dele. E nós vemos que Deus trouxe o povo perto do Monte Sinai, para ensinar para eles: ó, a partir de hoje, entendam que é eu que vocês dependem, não é de Moisés. Não corram até Moisés. Deus queria falar com eles, Deus queria se mostrar, se apresentar para eles.
Mas conta a Bíblia que eles estavam ali no momento quando houve os trovões, os relâmpagos, aquele monte começou a fumegar. Eles correram. Eles falaram: Moisés, fala você com ele, porque nós não queremos conversa com ele, vamos correr. Eles ficaram com medo de Deus. E eu tenho certeza que nessa tarde você não tem medo de Deus. Pode fazer uma viravolta do teu lado, pode 10.000 cair à tua direita e 1.000 cair à tua esquerda, mas você está firme na rocha. Você está olhando para Deus, você está com Ele. Não olhe para as coisas que estão acontecendo. Tem muitas pessoas atemorizadas. Acabou a Copa, vai acontecer alguma coisa, não sei aonde, no Brasil, não sei que país que vai acontecer. É isso aí que estava correndo aí na internet. Mas nós não precisamos se preocupar com isso. Aconteça o que acontecer, nós estamos com Ele, nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes dEle. Ele, uma certa feita, Ele falou bem assim, olha, Ele falou para Israel assim, Ele fala para nós hoje. Eu queria ser como uma galinha que protege os seus pintainhos, os seus filhotes. Debaixo das asas, eu queria ter vocês debaixo das minhas asas, protegendo, mas vocês não quiseram, Ele falou para Israel. Mas nós queremos, eu tenho certeza que nós queremos esta manhã. Senhor, eu quero ser aquele filhote, como aquele filhote de uma galinha que fica embaixo das suas asas e o Senhor está protegendo. E eu tenho visto, irmão, que tudo, de todas as formas, a qualquer lugar, a qualquer momento, nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Você está sozinho, você precisa dEle. Você está junto com a tua família, protegido, você precisa dEle. Se Deus não lembrar de mim, o Massal nunca vai lembrar. Se Deus não lembrar de mim, o Gerson nunca vai lembrar. Se Deus não lembrar de mim, nenhum de vocês vai lembrar. Se vocês lembram, é porque Ele lembrou primeiro. Se vocês me ajudam, porque Ele ajudou primeiro, porque é Ele que fez todas as coisas. É dele, para Ele e por Ele todas as coisas. É Ele que faz. Às vezes dizemos assim, mas aquele irmão foi tão gentil comigo, que bacana. Mas foi Deus que foi gentil com você. Porque assim nós cremos que Deus está na tua vida, que Deus está na vida dele, que Deus está na vida dele. E é assim que Deus faz. Porque Ele vê que você é dependente dele. Você não muda um passo sem que Ele queira. Que Deus possa fazer nós entender, para que nós não venhamos se frustrar nessa caminhada, para que a qualquer momento que nós tenhamos assim um confronto com alguém ou com alguma pessoa, nós não venhamos culpar a Deus, que nós não venhamos dizer que a culpa de nós não estarmos na igreja foi Deus, mas que nós sejamos dependentes dele, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus é maior. Deus é maior. Ficamos em pé. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós temos visto que como está os acontecimentos aí, as coisas não vão melhorar, vão piorar cada dia mais. Nós temos visto que os governos têm perdido a ponta do fio. Nós temos visto que a guerra está aí. E não é só lá no Irã, no Iraque, mas nós temos visto que a matança de gente que existe aqui no país, se nós for analisar, é muito mais do que lá. A criminalidade. Nós andamos numa terra minada, mas eu me alegro com isso, porque a Bíblia fala que nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra estranha. E se nós somos peregrinos em terra estranha, a terra está minada mesmo, para querer nos explodir, para querer nos engolir. Mas se nós somos dependentes de Deus, Ele vai dizer para você, ó, pisa ali, pisa ali, pisa ali, não vá por aí, vá por aqui. Ele vai dizer.
das mínimas coisas que podia te prejudicar hoje, Ele está colocando a mão na frente, Ele está te desviando para algum lado, para te proteger. Eu queria orar aqui para pessoas, eu não sei quantos, mas eu sei que tem, que você carrega contigo um medo, e quem sabe esse medo é medo de ir para o inferno, o medo que aconteça alguma coisa. Você carrega um medo, e junto com esse medo você carrega um pressentimento, um mau pressentimento, que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Eu quero falar para vocês que eu tive esse negócio. Eu tive esse negócio comigo, me atormentava dia e noite. Parece que amanhã eu ia ouvir uma notícia por telefone ou por boca de alguém que uma desgraça tinha acontecido. E aquilo ali me perturbava. Mas houve um momento que eu falei: Senhor, não pode continuar assim. Eu te sirvo, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. Por que está acontecendo isso? Por que essa desconfiança? Eu confio em Ti. E Ele deu paz para o meu coração. Ele fez eu entender que aconteça o que acontecer, você está protegido. Ele me fez lembrar do Salmo 91, que quando o salmista orava aquele salmo, ele pedia proteção diante dos inimigos. Ele estava rodeado de inimigos, onde ele podia ver aos olhos nus, mas nós não podemos ver os inimigos à nossa volta, mas eles estão à nossa volta. E eu queria orar em favor dessas pessoas. Como eu já falei, eu não sei quantos tem. Eu acredito que não é todos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5. Mas que você carrega dentro de você, consigo, que isso aí perturba você. Perturba. Que parece que amanhã você vai ouvir uma notícia que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa errada aconteceu. Alguma catástrofe aconteceu. Com alguém da tua família, lá no teu trabalho. Eu queria orar em teu favor ou até mesmo com você. Eu sei que existem pessoas que carregam um sentimento consigo: essa dor aqui pode ser um câncer. Você já diz isso, porque, poxa, fulano tinha essa dor e era um câncer. Esse problema aqui deixou meu amigo aleijado. Era isso, essas coisas que dominavam a minha mente. Daí eu comecei a pensar, falei: Senhor, é tudo do Senhor. Se é com câncer, eu quero te servir. Se é aleijado, eu quero te servir, Senhor, me faça feliz. Eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir. No momento da luta, da prova, da dificuldade, eu quero te servir. Venha na frente, eu quero orar em teu favor. E já logo estaremos voltando à palavra aqui. E eu quero que vocês, a partir de hoje, falem: Senhor, eu sou dependente de Ti. Talvez você diga assim: no volante eu sou habilidoso, eu sei dirigir, mas diga: Senhor, para dirigir esse carro eu sou dependente de Ti, Senhor. Ayrton Senna também era habilidoso. O Paul Walker também era habilidoso. E tantos outros, inteligentes, e passaram. Quem sabe esqueceram da dependência que eles tinham. Tal qual é a comida para o teu corpo, essa é a tal dependência que você tem. Tal qual é o ar que você respira, essa é a dependência que você tem que ter dele. É essa dependência. Você já sabe fazer o negócio, mas diga: Senhor, se der um apagão na minha mente, Senhor, eu não faço mais nada. A gente tem visto pessoas inteligentes assim, como o Massal inteligente na parte elétrica, a gente tem acompanhado, a gente viu. Mas se der um apagão na mente dele, que valor tem o Massal para o patrão? Que valor tem o Massal? Quem sabe é para a família, para você, para mim. Mas para ele, com apagão, sem apagão, nós temos valor. Nós temos valor. Vamos orar a Deus. Se você sentir que
Quer falar em línguas estranhas? Fala. Eu estou inculcado com isso, em línguas estranhas. Temos que falar em línguas estranhas. Oh, aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Eu sinto a Tua presença aqui neste lugar. Senhor Jesus, eu sinto Tua presença aqui neste lugar, Deus. Eu sinto que o Senhor tem confortado o coração de pessoas aqui nessa tarde, Senhor. Eu sinto, Senhor Jesus, que o Senhor tem dado a certeza, Senhor, para essa pessoa, que o Senhor está do seu lado, que o Senhor está junto dessa pessoa. Deus, aqui tem os irmãos aqui na frente, Pai, que querem a partir de hoje, Senhor Jesus, ser livre desse pensamento, meu Deus, que invade a sua mente, que perturba a sua mente, Senhor Jesus. Porque muitas vezes falamos que somos livres, Senhor, mas tem alguma coisa que nos prende, tem alguma coisa que nos castiga, Senhor, tem alguma coisa que nos incomoda. Senhor Jesus, a total liberdade dá a eles, Senhor Jesus, para eles te servir, Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, eles são dependentes de Ti, Senhor Jesus, eles têm total dependência de Ti. Trabalha na vida deles, trabalha na nossa vida, Senhor. Trabalha na vida de cada um daqueles que não vieram aqui na frente, Senhor Jesus, mas que quem sabe estão passando por este problema, por este processo, Senhor, na sua mente. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que todas as forças contrárias, Senhor, todas as forças negativas, tudo aquilo, meu Deus, que faz com que essa pessoa se torne incapaz de fazer tal coisa, que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, ele é capaz de fazer, ele é capaz de exercer isso, porque o Senhor está com ele, o Senhor está usando as suas mãos, o Senhor está usando os seus pés, o Senhor está usando a sua boca, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, trabalha de uma forma gloriosa, aquilo que nós não somos capazes de fazer, quem sabe até mesmo para Ti, na Tua obra, Senhor, a benefício do Teu reino, Senhor. A partir de hoje, nós vamos se soltar, Senhor, nós vamos fazer, nós vamos glorificar o Teu nome, nós vamos exaltar, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de honra e de glória, Senhor. Trabalha de uma forma gloriosa e poderosa em nossas vidas, que essa palavra, meu Deus, é grave na tábua do coração deste homem e desta mulher, do nosso coração, que nós não devemos esquecer, Senhor, que toda a Tua palavra nos mostra como somos dependentes de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Que Deus abençoe os irmãos.